paz do Senhor, irmãos. Um bom dia para você e para a sua família. Damos graças ao nosso bom Deus por iniciarmos mais um trimestre da nossa EBD. Estudaremos nesse segundo trimestre o seguinte tema: dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. A lição que estudaremos hoje, ela é a lição de número 1, que tem por título: E deu dons aos homens. O comentarista dessa lição, que é publicada pela CPAD, é o pastor Elinaldo Renovato. Ele possui bacharel em economia, ele tem mestrado em administração, mestrado em ciências da religião e atua como pastor presidente da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Quero dar uma palavra de boas-vindas aos irmãos e aqueles que também nos acompanham por meio dos nossos canais. Seja bem-vindo, permaneça conosco até o final dessa aula. Deus tem uma palavra ao seu coração. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, comente, compartilhe esse vídeo. Fazendo isso, você está contribuindo para que o Evangelho de Deus alcance outros povos, para que o reino de Deus cresça, para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Aos nossos alunos, tem em mãos a Bíblia, a revista, chame os seus familiares e vamos mais uma vez, neste domingo de manhã, 28 de março, no dia do Senhor, estudar esta lição maravilhosa que tem por título E deu dons aos homens. Neste momento, antes de iniciarmos a nossa lição, vamos fazer uma oração ao nosso bondoso Deus. Senhor nosso Deus, nós te damos graça por sua bendita misericórdia, por seu excelso amor, que nos proporcionou mais uma vez nesse domingo, no dia do Senhor, estarmos juntos, ó Pai, para estudarmos mais a sua palavra. Deus, que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento e que o Senhor venha trazer clareza, Senhor, a finalidade dos dons que foi nos concedido por meio de Cristo Jesus, e que eles, Senhor, são atuais, são para nós, são para os nossos filhos, são para o tempo presente, ó Deus. Que nós creiamos, ó Pai, e possamos buscar do Senhor esta dádiva, este presente que o Senhor nos concede por meio da sua graça. Ó Deus, todos santos, todos aqueles que nasceram de novo, que são salvos em Cristo Jesus, ó Deus, pode receber da sua mão os dons, as dádivas, porque é o Senhor que distribui conforme o que é útil para cada um. Seja conosco nesta manhã, que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. E deu dons aos homens. O texto áureo diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4:8. Para que nós venhamos entender, que Jesus Cristo é aquele que deu os dons aos homens, eu quero compartilhar com os irmãos um comentário sobre esse versículo, antes de nós prosseguirmos na lição. Paulo, que ele usou uma tradução interpretativa do Salmo 68, verso 18, como uma analogia alternativa para mostrar como Cristo recebeu o direito de conceber os dons espirituais aos santos. O Salmo 68 é um hino de vitória composto por Davi para celebrar a conquista da cidade de Jerusalém dos jebuseus por Deus e a triunfante ascensão de Deus ao Monte Sião. Depois desse triunfo, o rei levou para casa os despojos e os prisioneiros. Aqui Paulo retrata Cristo retornando de sua batalha na terra para a glória da cidade celestial, com os prêmios de sua grande vitória no Calvário. Mediante a sua crucificação e ressurreição, Cristo venceu Satanás e a morte. Em triunfo, devolveu a Deus aqueles que antes eram pecadores e prisioneiros de Satanás. Ele distribuiu os despojos por todo o seu reino. Depois da sua ascensão, vieram todos os dons espirituais outorgado pelo Espírito, o qual foi, então, enviado, como está em Atos, capítulo 2, versículo 33, que assim diz:
exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então, Cristo, a sua vitória, a sua conquista, ele triunfou sobre os principados e potestades. Esse Jesus Cristo é ele que concede os dons aos homens. A ele a glória, a ele o louvor, a ele o poder, o domínio para todo sempre. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. Os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. A leitura bíblica em classe está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 3 ao versículo 8, e na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao versículo 7, que assim diz. Romanos 12, 3 ao 8. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba conforme a temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. 1 Coríntios 12, 4 ao 7. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A introdução da nossa lição diz assim: a Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Para o seu bem comum. Um dom espiritual ou carismático é uma capacidade ou um poder sobrenatural conferido a um cristão fiel pelo Espírito Santo, que lhe dá a capacidade de desempenhar sua função como um membro do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, de 4 ao 27. Estes dons não devem ser considerados talentos naturais, mas sim manifestações sobrenaturais do próprio Espírito. Eles não devem ser confundidos com graças espirituais ou com as várias partes do fruto do Espírito, facetas do caráter de Cristo que todos os crentes devem cultivar, como está em Gálatas 5, 22 e 23. Em 1 Coríntios 12, 14, Paulo explica a unidade, a diversidade, a distribuição, a ordem, a motivação e a permanência, o valor relativo e o uso adequado dos dons espirituais. Com relação à sua unidade, todos eles são dados, administrados ou inspirados pelo mesmo Deus triuno. O único propósito do Espírito Santo ao outorgar esses poderes ao cristão é sempre o de glorificar a Cristo e também para o benefício e o bem comum de todos. Então nós vamos aprender aqui ao decorrer desta lição que os dons foram dados para que nós desenvolvamos o nosso serviço, nós possamos crescer em Cristo, que é o cabeça, e cada vez mais, por meio do nosso trabalho, da nossa vida cristã, glorificar o nosso bom Deus e contribuir para que a Igreja de Cristo seja edificada. O primeiro ponto nos diz assim: os dons na Bíblia. Primeiro, subtópico, no Antigo Testamento. O dicionário bíblico Wycliffe mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz Natan, que significa dar. O Antigo Testamento não tem listas compreensivas de dons espirituais como no Novo.
A doutrina do Espírito foi apenas gradualmente revelada por Deus a Israel por meio de sua história. Considerando isso, é extraordinário que, nas páginas do Antigo Testamento, o que o Novo chamaria de dons espirituais são frequentemente associados à vinda ou à presença do Espírito de Yahvé. Isso se aplica igualmente às manifestações estáticas. E então, o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois, nunca mais, Números 11, 25. E as qualidades morais que está registrado em Gênesis 41, 38. Pois visto que o Antigo Testamento não conhecia nenhuma distinção entre o sagrado e o secular. Todas as excelências humanas são corretamente atribuídas a Deus, como está em Tiago 1,17. Bezalel e Aholiabe foram cheios do Espírito de Deus, de conhecimento em todo o artifício. Êxodo 31, 3 e 6. Obras em metais, madeiras, bordadura, todas são igualmente inspiradas pelo Espírito e são seus dons, para a construção do tabernáculo e a glorificação de Deus. O Espírito do Senhor veio sobre Otiniel para julgar Israel, Juízes 3, 9 e 10. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão, lhe dando força, Juízes 14, versículo 6. A prudência de José é prova da presença do Espírito de Deus, como está em Gênesis 41, 38. E a atividade profética de qualquer tipo, por todo o Antigo Testamento, é tida como obra do Espírito Santo. 1 Samuel 10, 6. Resumindo, então, no Antigo Testamento, todos os dons são considerados dons espirituais. E é que os dons espirituais do Antigo não têm a importância moral. Antes, a doutrina dos dons espirituais é toda abrangente. Mesmo assim, não é injusto dizer que, como a revelação de Deus se move para o seu clímax no Novo Testamento, há mais ênfase naqueles dons de natureza moral e espiritual. Consequentemente, uma maior aproximação para a compreensão do Novo Testamento. Profecias como a de Joel, além do mais, contém uma clara esperança da generalização vindoura dos dons espirituais. Agora, no Novo Testamento, nós vimos aqui, a forma que Deus distribuiu os seus dons. Os dons estavam presentes ali no Antigo Testamento. Como Deus usou Aholiabe, Otiniel, estava restrita a reis, a sacerdotes. Mas nós vemos aqui que no Novo, como esse comentarista trata da generalização, a partir de Joel, a promessa de que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre os seus filhos, sobre os santos, sobre a Igreja de Deus, no tempo futuro. E hoje nós estamos debaixo desta graça, debaixo desta promessa. Então todos nós, hoje, podemos receber, por meio da graça, o dom de Deus, os seus dons espirituais, para juntos, como igreja, avançarmos com o reino de Deus aqui na terra e o nome do nosso Deus ser glorificado através das nossas vidas. Agora vamos ver no Novo Testamento. Embora não haja nenhuma lista sistemática, vários dons espirituais são tão evidentes nos evangelhos como após o Pentecostes. Não apenas a pessoa do Messias, mas também na vida dos seus discípulos. A era messiânica começou a manifestar-se estes sinais e maravilhas associados à sua vinda, no qual o membro mais humilde do seu reino pode participar. Não está mais restrita. O derramar do Espírito, essa promessa não está mais restrita a algumas pessoas, mas qualquer membro do corpo de Cristo, qualquer santo, qualquer eleito, hoje, nesse tempo presente, o mais humilde que seja, pode receber esta promessa da parte do nosso Deus. Glória a Deus por sua graça, glória a Deus por seus dons
maravilhosos. A presença de dons espirituais antes do Pentecoste pode ser demonstrada, apontando-se para o Antigo Testamento ou para João o Batista. O Espírito estava operando bem antes do Pentecostes, a julgar de passagens como Joel 2:28, que diz: "E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões." E João também 1,33 diz: "E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo." Glória a Deus! A mudança verdadeira e esperada no Pentecoste era que os dons espirituais seriam generalizados e permanentes, não que o Espírito começaria a sua obra. Ou seja, os dons do Espírito estavam presentes, mas agora de uma forma mais abrangente, mais generalizada, depois da promessa do dia de Pentecoste, aonde o Senhor, por sua graça, encheu os que estavam ali no cenáculo do seu Espírito Santo e distribuiu os seus dons a cada um, segundo o que foi útil para que cada um servisse a Deus, para que cada um contribuísse para que o Evangelho fosse proclamado, de forma que o nome do nosso Deus fosse glorificado e o seu reino avançasse por toda a terra. Bendito seja o nome do nosso Deus, que nos enche de capacidade, por meio do seu Espírito Santo, para nós proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus por sua maravilha, glória a Deus por sua bendita graça. Dentro desta estrutura geral, não apenas o próprio Messias exibe os dons do Espírito em sua própria vida, mas ele também delegou esses poderes a seus seguidores. Jesus Cristo delegou esse poder aos seus seguidores. Os dons são atuais, são para nós no tempo presente. Que nós tenhamos fé nesta promessa de Deus. Que não sejamos inconstantes, duvidando, como a onda do mar que é agitada, mas que estejamos firmados nessa promessa, firmes, buscando para receber dele esta grande dádiva, este grande presente. A obra dos 70 discípulos enviados por Cristo é um bom exemplo de cura e exorcismos feitos pelos discípulos. Lucas 10, 9, 17 diz: "E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam." Glória a Deus. O terceiro subtópico é uma dádiva para a igreja. A fim de sermos mais didáticos, como usa o comentarista, ele vai classificar os dons espirituais em 3 categorias: os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais, como está nas epístolas paulinas, em Romanos, em 1 Coríntios e Efésios. Esta classificação ela é apenas como um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir, ou seja, esgotar os dons espirituais ali, limitá-los apenas em 9 dons. Não. Antes, ele preocupa-se em exortar os irmãos, a buscá-los, a usá-los para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus por meio da evangelização do mundo. Nós vemos isso nessas cartas paulinas. Agora, no próximo tópico, ele vai detalhar mais isso, né? Os dons de serviço, espirituais e ministeriais, que é a segunda parte da nossa lição. O primeiro é dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente, assim como o membro do corpo humano depende um dos outros para exercer sua função. Na igreja, necessitamos um dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão com Cristo. Por isso, a categoria de dons apresentadas em Romanos 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão
dos santos, pois ao falarmos de serviço, subtende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos: ministério, ofício diaconal, exortação, que é encorajamento, repartir, presidir e exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo na terra. Ou seja, é para servir, o dom de serviço. Nós devemos servir. Servir com graça. Servir a Cristo e uns aos outros. Esse é um dos propósitos dos dons. É por isso que Deus nos deu essa graça. É não para estarmos estáticos, parados, estagnados. Nós devemos ser úteis no seu reino. Ele nos deu a capacidade. É Ele que nos dá a capacidade. É Ele que nos capacita a trabalharmos, a servir uns aos outros. E todo serviço prestado, o nome do nosso Deus é glorificado. Então que cada um de nós possamos cada vez mais estarmos empenhados na obra de Deus, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. É Ele que nos capacita para trabalharmos, para servir a sua noiva, a Igreja de Cristo. Então que todos nós estejamos neste mesmo pensamento. Os dons espirituais não são para o nosso ego, não são para nós permanecermos inchados, arrogantes, soberbos, são para o serviço cristão, o serviço do reino de Deus. Então, portanto, meus amados irmãos, use o dom que Deus te deu para o benefício da noiva do Cordeiro. Fazendo isso, o nome do nosso Deus será glorificado através da sua vida. Que Deus possa te conceder graça, que Deus possa nos conceder graça de cada vez mais estarmos preparados, dispostos, animados e encorajados a trabalhar no seu reino, servindo a noiva do nosso bendito Jesus Cristo. Glória ao nome do nosso Deus. O segundo subtópico é conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12, 1. Os dons listados em 1 Coríntios, capítulo 12, são palavras da sabedoria, palavras da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecias, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isso é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, e em especial a de Corinto, conhecesse algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Importantes sobre os dons espirituais. Uma característica predominante em Corinto, segundo o comentário bíblico da CPAD Bicon, era a vida pregressa dos membros, envolvidos com idolatrias. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiências místicas das religiões de mistério, das religiões pagãs. Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e fora dele. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons e se há distorções nessa esfera, estas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. E isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis. Sobre o uso correto dos dons,
1 Coríntios 14, 26, nos diz assim: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, tem salmo, outro, doutrina. Este traz revelação, aquele, outra língua, e ainda outro, interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quanto muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier alguma revelação a outrem que esteja sentado, cala-se o primeiro. Portanto, todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem a serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Então, a Escritura nos dá a base de como devemos usar os dons espirituais. Alguns que dizem que havia práticas estranhas no meio dos irmãos, práticas pertencentes ao costume que eles tinham em outro tempo, quando eram trevas, quando eram gentios separados de Deus. E trouxeram esse comportamento estranho para dentro do culto. Alguns comentaristas dizem que haviam homens se embriagando, adorando a falsos deuses, entrando em êxtases. Homens adorando o corpo. Era algo terrível que estava no meio dos irmãos, por causa da ignorância. Mas Paulo escreve aos irmãos: eu quero que vocês saibam acerca dos dons espirituais. Paulo os instruiu acerca dos dons espirituais, de que forma deveriam fazer o uso. Por falta de não ensinarem, da palavra de Deus não ser ensinada em muitos púlpitos, há muitas práticas estranhas. Há muitas práticas terríveis que ofendem ao nosso Deus. Há comportamentos que são aberrações. E surgem muitas heresias a partir dessa ignorância acerca dos dons espirituais. Que nós, pela graça de Deus, que cada vez mais sejamos instruídos pela palavra de Deus. Que isso não seja a causa da incredulidade do nosso coração. Há muitos que endurecem o coração por causa dessas práticas estranhas. É fato que acontecem essas práticas por falta de ignorância ou por outra motivação qualquer. Mas por causa disso, não podemos ser céticos acerca da atualidade dos dons. Há muitos, veremos logo adiante, que são soberbos. De fato são. São homens ímpios. Ou seja, nós devemos usar tudo isso para a glória do nosso Deus. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Deus é um Deus de ordem. Então, por isso que nós devemos conhecer acerca dos dons espirituais. Louvado seja Deus, porque Deus tem nos concedido essa graça por meio dos nossos pastores. Que aqueles que têm falta desse conhecimento, que Deus possa conceder graça a estes de conhecer, de viver para a glória de Deus. Não para o bem próprio, para a sua própria exaltação,
para exibir uma espiritualidade monumental, extraordinária. Não, não. Ou seja, a prática correta, o conhecimento correto de como devemos nos comportar no culto e na nossa vida cotidiana está fundamentado na Escritura, na Palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e de prática. Então, que Deus nos guarde de práticas estranhas, mas que toda a nossa vida e a nossa experiência espiritual seja ela passada pelo crivo da Escritura. Que esteja fundamentada na Palavra de Deus, para que os nossos dons não sejam para ofender o nosso Deus, mas seja para a glória do nosso Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Glória ao nosso Deus. O terceiro subtópico, acerca dos dons ministeriais. A Epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. E terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 12 ao 16, nos diz assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha para que os dons são nos concedidos. Os dons ministeriais. Para que não mais sejamos como os meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor, por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo e amor. Como está em 1 Pedro, capítulo 5, verso 2 e 3, que assim diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sódio da ganância, mas de boa vontade. Nem como sendo dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos para o rebanho. Tudo isso que foi lido aqui em Efésios, capítulo 4, verso 12 ao 16. Deus nos deu pastores, seus ministros, para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Para que nós venhamos crescer por meio do ensino da Escritura, por meio do ensino vindo do púlpito da igreja, crescer a cada vez mais a estatura, a plenitude de Cristo Jesus. Para que nós sejamos conformados à imagem de Jesus Cristo. E que proclamemos a verdade em amor. Esta é a verdade. Este é o propósito para a edificação da sua igreja. Glória, pois, ao nosso bendito Deus pelos ministros que Ele tem nos dado. Pela pregação do púlpito.
pelas palavras de Deus que são proclamadas, que cada um de nós atentamos bem, que cada um de nós possamos valorizar aqueles que compartilham conosco a verdade do Evangelho, que são nossos guias espirituais, que nos auxilia, que nos dá direção por meio da palavra. Que cada um de nós estejamos com o coração aberto à palavra do Senhor pregada pelos pastores. Um coração dilatado para receber a palavra de Deus. É por meio deles que nós, cada vez mais, sejamos edificados. É por isso que não é possível ser cristão em casa. Nós precisamos eleger pastores sobre a nossa vida. Por isso que é muito importante reunir. Porque Deus usa os seus ministros para o nosso crescimento espiritual. E qual a finalidade? Qual o propósito final de Deus? É que nós sejamos conformados cada vez mais à imagem de Jesus Cristo. E é por meio do ensino da palavra, que é feita por meio dos ministros. Esse dom que Deus nos deu, que deu à igreja. Homens cheios do Espírito Santo para nos ensinar a verdade da Escritura, o Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus pela vida dos nossos pastores. Glória a Deus pela vida dos pastores que têm sido fiéis, que têm ensinado com dedicação a Escritura ao seu rebanho, que tem pastoreado a igreja de Deus com amor, sendo exemplo para o rebanho, como foi lido aqui em 1ª Carta de Pedro, capítulo 5. Que nós, cada vez mais, sigamos os exemplos desses homens de Deus que Deus tem colocado sobre a nossa vida. Que o seu coração, se em algum momento ou neste momento tem resistido à palavra de Deus, proferida do púlpito desta igreja, que o seu coração seja quebrado, que o seu coração seja ele confrontado nesta manhã. E você possa receber a palavra de Deus, que é proclamada ao seu coração, para que você cresça à medida da estatura de Cristo. Bendito seja o nosso Deus por esta grande dádiva, por este presente. Como diz Tiago, que todo dom perfeito, toda dádiva, vem do alto, do Pai das luzes, do nosso bendito Deus, em quem não há variação, em quem não há mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os seus dons também são atuais, como no passado, como no presente, como no futuro. Bendito seja o nosso Deus por sua maravilhosa graça, pelos seus dons maravilhosos. Glória a Deus. Terceira parte dessa lição. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Primeiro, subtópico. Os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos cessacionistas, são as pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons cessaram no primeiro século após a morte dos apóstolos, é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por ter algum dom. Infelizmente, esta é uma verdade presente na vida de muitos irmãos que são ignorantes acerca da Escritura, que são ignorantes acerca do nosso Deus, de Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, humilhou-se a si mesmo, como está em Filipenses. Que sendo grande, que sendo Deus Todo-Poderoso, se fez homem e habitou entre nós. Por falta do conhecimento da Escritura, vivem
de forma errada, de forma orgulhosa. E esse é um argumento usado pelos cessacionistas. E alguns crentes de Corinto estavam supervalorizando alguns dons em detrimento dos outros. Nós precisamos, irmãos, resgatar a noção de serviço que é ensinada por Cristo nos evangelhos. Pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo. Cristo nos deu exemplo. Quando ele está sentado à mesa com os discípulos, e ele tira suas vestes e cinge com uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Depois ele disse no final, olha, o que eu faço vocês não vão entender agora, mas vão entender depois. Ele diz, eu sou Senhor, mas fiz servo. Lavei os pés de vocês. Bem-aventurados são vocês se fizer a mesma coisa. Ele diz na Escritura que ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pelo resgate de muitos. Aqueles que vivem, que são orgulhosos, que vivem de forma arrogante, exibindo seus dons, precisam aprender de Cristo. Precisam aprender a servir como Cristo serviu. Precisam ser levados ao conhecimento da Escritura. Porque fazendo isso, você está ofendendo a Cristo. Você está blasfemando do Evangelho de Cristo. Você está servindo de pedra de tropeço para muitos. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Que aprendamos de Cristo a ser humilde e manso. A servir. Ele serviu a ponto de dar a vida. Um serviço sacrificial. Que nós estejamos dispostos a servir uns aos outros, como ensina a Escritura. Segundo, a diversidade dos dons. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios 12 não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isso denota a unidade da Igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. O comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado estes 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto. Pois se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e com Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com a necessidade de cada igreja local. A diversidade de dons. Deus reparte para cada um para aquilo que for útil, com a finalidade de servirmos uns aos outros, de sermos edificados. Então Deus reparte a cada um como quer. Há diversidade de dons? Deus reparte a cada um como quer. Que cada um de nós busquemos, como diz Paulo, o melhor dom. Mas principalmente, cresçamos em amor. Que cresçamos em graça. Que não estejamos inchados, soberbos. Mas o amor nos conduz ao equilíbrio, ao serviço sacrificial. O amor é mais excelente. Busque os dons espirituais. Há diversidades. Deus distribui a cada um para o que for útil. Nem todos serão profetas, nem todos doutores, nem todos profetizarão. Mas todos nós devemos buscar de Deus. Deus tem dons para o seu povo.
para o crescimento da sua obra e a glorificação do seu santo nome. Terceiro, a autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isto é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com um coração sincero, transbordante de amor pelo próximo. Não foi por acaso que o capítulo 13, que fala sobre o amor, de 1 Coríntios, foi colocado dentro do capítulo 12, que fala dos dons, e o 14, que fala de línguas e profecias. O amor deve superabundar em nossas vidas. Não devemos ser arrogantes, mas humildes, sinceros, santos, cheio de amor pelos bons, cheio de graça, cheio de prontidão em servir, servindo aos irmãos como que a Cristo. Servindo a igreja não com pesar ou por necessidade, mas com amor. Sabendo que o nosso Mestre, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo, a quem tem um nome que é acima de todos os nomes, a quem pertence toda a glória, a quem pertence todo o domínio pelos séculos dos séculos, este Jesus colocou os seus pés um dia neste mundo para servir e dar a sua vida. Que a nossa vida seja transbordante de amor. Que os dons que nós temos recebido do nosso Deus seja praticado, seja vivido por amor. Um coração que transborda de amor pelo próximo, pela igreja, pela noiva do Cordeiro. Que o Senhor possa encher os nossos corações com seu amor. No Evangelho de João, Cristo disse, Ele não disse que vocês serão conhecidos pelos dons espirituais. Ele não disse que vocês serão conhecidos como os meus discípulos por expulsar demônios ou realizar obras miraculosas, maravilhas. Que Deus nos dá esse dom, maravilha, operações de maravilhas. Ele não disse isso. Ele disse, vocês vão ser conhecidos como meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Que o amor seja a marca desse discipulado verdadeiro. Um discípulo de Cristo autêntico. Um cristão cheio do Espírito Santo, é um cristão cheio de amor. Cheio de graça. Aonde o coração dele não tem lugar para soberba. Não tem lugar para arrogância. Porque o amor no seu coração é transbordante. Antes de partirmos para a conclusão desta lição, eu quero neste momento convidar a você que nos acompanha, que nos assiste, você membro desta igreja, você que não é membro desta igreja, que é membro de outra igreja, você que nos assiste, que não tem um lar espiritual. Então nós fazemos essa prática porque ela é bíblica, ela está fundamentada nas Escrituras. Ou seja, o Deus que deu os seus dons, nos encheu da sua graça, que deu os seus dons maravilhosos, que nos deu a sua bendita e maravilhosa salvação. Nos salvou. Nós devemos servi-lo com gratidão. Ele nos comprou. Somos propriedade dele. Tudo que temos, tudo pertence ao nosso Deus, porque a nossa vida pertence a ele. Então, neste momento, com gratidão, eu quero convidar você
a ofertar com graça, com amor, não com pesar, com alegria nesta manhã. As contas da igreja estão no rodapé do vídeo, QR Code, PicPay, QR Code do Pix. Então você nesta hora tem a liberdade de estar ofertando ao Senhor. Faça isso com liberalidade. Faça isso com graça. Sabendo que o nosso bondoso Deus tem nos concedido a sua maravilhosa e a sua grandiosa promessa. Ele nos encheu dos seus dons para o serviço aqui na terra, para o trabalho, para o progresso, para o avanço do seu reino. E há uma grandiosa promessa de que um dia Ele nos levará. Cristo voltará, este Jesus Cristo, que veio aqui, que serviu e deu a sua vida por muitos, há de voltar e nos levar para Ele. Glória, pois, a Ele. Então faça isso com graça. Você que é salvo em Cristo Jesus. Você que ainda não é salvo. Ele tem salvação para você. Então creia no nome dele. A Jesus Cristo toda a glória, todo o louvor, toda a nossa vida, inclusive as nossas finanças. A Ele a glória, a Ele o louvor para todo sempre. Concluindo essa lição, o estudo dos dons de Deus, que Deus deu aos homens, é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Os dons são atuais. Busque de Deus. Os dons não cessaram. A Escritura não tem nenhum texto da Escritura, nenhum versículo que possamos fundamentar nisso. Então, mediante esta verdade, busque, peça a Ele que dá a cada um para o que for útil. Vamos orar ao nosso Deus, agradecê-lo por mais esse momento no dia do Senhor juntos, aprendendo mais sobre a sua palavra. Pai, bendito seja o teu nome. Glória, pois, a Jesus Cristo, que triunfou sobre potestades e principados e comprou um povo para o Senhor. Cristo conquistou. E Ele, ó Pai, é que subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A este Jesus Cristo, Ele concede a cada um para o que for útil. Ele concede os seus dons de serviços, os dons espirituais, os dons ministeriais, para o serviço cristão, para a edificação da igreja, para o avanço do seu reino. Glória, pois, a Cristo, que nos concede o seu poder por meio da pessoa bendita do Espírito Santo, para nós fazermos o Evangelho de Jesus Cristo avançar. Pai, que o Senhor possa conceder a todos aqueles que lhe pedirem com fé. Dê a cada um para o que for útil, para a glória do teu bendito e excelso nome. Senhor, nós te damos graça por esse tempo que passamos juntos, aprendendo sobre a sua palavra, sobre os dons do Senhor. Te damos graça. Sê conosco nesse dia, em nome de Jesus Cristo, seu bendito Filho. Amém.